Olá a todos, aqui Neemias Gomes, fora do sistema, seja bem-vindo. Bom, queridos, o presidente russo Vladimir Putin afirmou que dentre as maiores ameaças para a Rússia está a chegada dos Anunnakis e também Nibiru. Agora, o que isso quer dizer? Se você ainda não ouviu falar sobre o que eles chamam de antigos deuses, né? Essas entidades na antiga Mesopotâmia que deram origem ao reino da Cádia, antiga Babilônia, tudo isso, nós estamos falando de anjos caídos que afetaram ali aquelas civilizações no passado e que irão retornar, assim como foram nos dias de Noé, onde eles manipulavam a genética, se misturaram com a semente humana. E Putin parece saber disso. Só que no embate final do conflito entre o bem e o mal vai jogar dos dois lados. Eles vão se fazer de vilões e heróis ao mesmo tempo, né, para vir aparentemente socorrer a Terra. Mas muito nos chama a atenção a posição do Vladimir Putin falando sobre isso, né? Ele diz que a chegada dos Anunnakis é uma ameaça maior que Nibiru. Rússia. O Vladimir Putin disse na segunda-feira ao Gabinete Federal de Ministros da Rússia que os Anunnaki são uma ameaça maior para a Federação Russa do que Nibiru, de acordo com o agente do Federal Service Bureau, Dmitry Osmozovich, que é o Serviço Federal. E Putin fez um anúncio chocante após uma avaliação abrangente de ameaças conduzidas pelo MOD, GRU, FSB e os serviços de inteligência estrangeiras, que monitoram continuamente os perigos existenciais para a Rússia, seus líderes e sua população. O que é interessante é que a maioria dos cristãos vão dizer que isso não existe Nibiru, não existe Anunnaki, nem nada disso. E vão negar veementemente que na história da Terra, esses anjos caídos tenham conseguido gerar uma descendência sobre a Terra. Então esse é o grande problema. Já que ninguém entende isso, então para a maioria é uma ameaça impossível. Só que nós já vemos a tendência do sistema de desacobertar o tal fenômeno OVNI, os UFOs e etc. Nós estamos vendo como eles estão se propagando, no meio esotérico, no meio espírita, no meio das sociedades secretas, ufólogos. Enfim, pessoas de diversas áreas já consideram sim a existência de seres benevolentes, seres intergalácticos. E eles dizem, não, existe uma classe de seres bonzinhos, os reptilianos são os maus. Mas quando nós falamos dos Anunnakis, queridos, nós estamos falando, em primeiro lugar, dos seres angelicais que interferiram na Terra e geraram gigantes. Então não é uma coisa simples. Nós estamos falando de demônios mesmo, só que eles não entendem assim. E aqui diz que em setembro Putin pediu às agências que determinassem coletivamente quais ameaças exigiam mais atenção, com base em critérios não publicados que ele e as agências de inteligência desejam manter em segredo. Olha só. Em ordem de classificação, as ameaças incluíam os Anunnaki, Nibiru, Israel e a guerra com os Estados Unidos. Então nós precisamos entender uma coisa. Vai haver um conflito final, o Apocalipse fala, no capítulo 9, na quinta e na sexta trombeta, de seres que vão subir do abismo. Então, eles não vêm do espaço, eles vêm do abismo, do subterrâneo, do submundo. E vai haver uma batalha travada com esses seres. Tanto é que nós comentamos no último vídeo, se você não assistiu, falando sobre a Guerra do Amanhã, como eles mostram uma guerra de humanos contra esses seres que saem do abismo. Mas quando se trata de Nibiru, ele é considerado um planeta, planeta X, Nêmesis, Estrela da Morte. Enfim, eles dão vários nomes, segundo o Sol. Mas nós sabemos que é, na verdade, uma Babilônia voadora. Aí quando você chega nesse tema é que as pessoas realmente ficam boiando. Porque Babilônia não era simplesmente uma torre ou uma cidade fixa. Não. Aquilo tudo eram plataformas em todo o mundo para que essas entidades pousassem suas naves. Entendem?
Então, a Babilônia, que a Bíblia fala, ela será lançada ao mar como uma pedra, um anjo poderoso que vai jogar ela no mar, né? Em Apocalipse 18. Então, essas coisas precisam ser compreendidas para que elas sejam colocadas na devida ordem, no devido lugar. Mas são sim uma ameaça, tanto é que nós acreditamos que o escurecimento do sol tem a ver com a chegada do tal Nibiru, realmente, com essa Babilônia voadora, né, que vai eclipsar o sol. Nós acreditamos também que anjos malignos habitam ali. O próprio nazismo cultuava, né, o tal Nibiru, que eles chamavam em alemão de Schwarzsonne, que é o sol negro, o segundo sol, onde, segundo eles lá, do oculto de Hitler, né, era o lar de seres malignos, extremamente malignos, e a tal da sociedade Thule, né, sociedade secreta lá do nazismo, e os seus generais, como Himmler, eram totalmente ocultistas, voltados para o satanismo e para cultuar essas entidades aí, Nibiru, Anunnakis, né? E tudo isso. E nós sabemos que eles serão permitidos se manifestar na Terra nos últimos tempos. Os demônios que foram aprisionados vão ser soltos do abismo. Provavelmente essas entidades vão se manifestar visivelmente como se fossem alienígenas, né? E nas suas naves e etc. E eu acredito que o tal Nibiru é essa nave mãe enorme, né? De onde está lá é uma sede, né? Concentra talvez outras naves ou esses seres malignos. E eles sim vão desenvolver uma batalha, a batalha final que a Bíblia fala, o Armagedon e etc. Eles são espíritos malignos que saem da boca da besta, do falso profeta, né? E do próprio Satanás, o dragão, que vai haver uma peleja final. Só que as pessoas não sabem disso e acham que tudo é ficção. Mas o Putin acredita muito nesse pessoal aí, na existência dos Anunnaki e do Nibiru. E a maioria dos ministros concordou que os Anunnaki, com quem Putin se envolveu em uma guerra clandestina e mortal de 6 anos, ameaçaram escravizar ou assassinar não apenas a Rússia, mas também o mundo inteiro. Então é como se a gente tivesse assim retornado àquele tema do vídeo de ontem, né? A Guerra do Amanhã, que é exatamente essa a trama que se desenvolve naquele filme, né? Da chegada deles em 2022, durante a Copa do Mundo no Catar, a seleção brasileira jogando ali, então as coisas se caminham para aquilo que a gente comentou no último vídeo. Assista se você não tiver assistido. Pois muito bem, em resposta à avaliação, Putin ordenou aos ministros da federação que disponibilizassem imediatamente todos e quaisquer recursos necessários para derrotar o flagelo Anunnaki. Mas isso não é novidade. Desde 2013, Putin discretamente alocou trilhões de rublos para o desenvolvimento de armas transformadoras para combater os extraterrestres. E ele gastou uma soma de dinheiro não revelada em uma rede de informações que rastreia as incursões dos Anunnaki no hemisfério oriental. Além disso, ele planeja lançar uma grande campanha ofensiva em um enclave Anunnaki na província de Idlib, na Síria. Uma operação que provavelmente levaria à falência um país menor. Putin aparentemente se convenceu de que derrotar os Anunnaki será o auge de sua carreira política. Putin disse a eles que mais dinheiro será gasto para derrotar os Anunnaki e menos dinheiro será gasto em outras preocupações, como a guerra com os Estados Unidos. Ele diz que ninguém e nada parará sua guerra contra esses invasores intrometidos, nem o Papa, nem Trump, nem Israel. O presidente Putin investiu sua reputação para atacar esses monstros e agora que a guerra começou, ela só pode terminar de uma das duas maneiras. Ou ganhamos, ou eles terminam. E o presidente Putin não gosta de perder, disse Osmosovich. Enquanto a maioria dos ministros concordou com a decisão de Putin, Yevgeny Zinishev, ministro das operações de emergência, ofereceu uma opinião divergente. Ele disse que a Rússia deve empregar todos os seus esforços para preparar as populações militares e civis para o iminente cataclismo de Nibiru, um evento que astrofísicos do Roscosmos, o equivalente russo da NASA, previram para o final de 2020 ou início de 2021. Putin respondeu com uma observação surpreendente. Ele disse que adquiriu novas evidências que provam conclusivamente que Nibiru não colocará a civilização em perigo nos próximos anos. Sem qualificar sua declaração, ele disse que Nibiru está em uma órbita presa ao redor do Sol e, portanto, não alcançará o perigeu nas datas projetadas anteriormente.
considerando que os Anunnaki, Putin disse, representam um perigo grave que deve ser combatido com uma resposta mortal. Ele insistiu que os Anunnaki haviam se infiltrado em vários governos terrestres, Israel, Canadá, China, Itália, Austrália e Índia, mas quase não acusaram os Estados Unidos de colaborar com os traiçoeiros alienígenas. Sabemos que durante os anos de Obama muitos Anunnaki estiveram na Casa Branca, mas talvez de alguma forma Trump os tenha descoberto e os eliminado. Nós não sabemos, não vimos nenhuma prova atual da infestação de Anunnaki na Casa Branca, mas eles estão em todos os outros lugares e Putin está determinado a erradicar a ameaça. Então, resumindo a situação, eles acreditam nisso. Nós sabemos que a nova era tem um plano para usar tanto os lados que eles chamam de benevolentes como malévolos para enganar. Mas, já tendo conhecimento disso, sabemos que estando com o Criador e com o selo do Criador, nada podemos temer com esses invasores ou com essas entidades que vão se manifestar no fim dos tempos. Vamos curtir e compartilhar esse alerta. Nós somos a Resistência.